Neste episódio de Histórias Contadas, a TV Senado entrevistou Paulo Brossard de Souza Pinto. Senador pelo Rio Grande do Sul de 75 a 83, depois ministro da Justiça e ministro do Supremo Tribunal Federal, Paulo Brossard nos recebeu na sua ampla biblioteca em Porto Alegre. Com vocês, o pensamento, a visão de mundo e a trajetória do advogado e político Paulo Brossard. Aquilo que eu fiz na profissão, eu fiz também na política. Não vou pedir licença a ninguém para dizer aquilo que entenda do meu dever seja dito. O Brossard não é orador, o Brossard é ator. Paulo Brossard nasceu em 1924. Bagé era, então, uma pequena cidade nos Pampas. A minha avó materna, é que casou, enviuvou, casou em segundas núpcias com o meu avô. O meu avô era uruguaio. Uruguaio, nascido em Payssandu, filho de um casal suíço-francês. Brossard, daí vem. O meu pai, português, no fim do século XIX, veio para o Brasil, com 13 anos de idade, sem ter um parente, sem ter um conhecido, e sozinho. E nunca voltou a Portugal, nunca deixou a cidadania portuguesa e nunca viveu toda a vida em Bagé. Para continuar os estudos e ingressar na Faculdade de Direito, o jovem Paulo mudou-se para Porto Alegre. No entanto, sempre manteve uma forte ligação com suas origens. A guerra, eu me lembro, eu estava em Bagé ainda, foi em 39, e eu me lembro, mas tenho vivo o ambiente quando a declaração da guerra. Havia lá, não havia rádio, tá, mas havia a Voz de Bagé, que era uma estação radiofônica lá de alto-falantes. E a notícia, tinha lá um bom speaker que lia muito bem, ele lendo aqueles telegramas, aquela coisa, eu fiquei profundamente impressionado. E coisa interessante, havia na esquina da praça, assim, 4 grupos, das 4 pontas das 2 ruas ali. E era um silêncio mortal. Das primeiras leituras, veio a admiração pela maneira como escrevia um dos mais influentes políticos brasileiros do início do século XX, Rui Barbosa. Como exemplo de grande orador, Paulo Brossard destaca outro nome, Joaquim Nabuco. Quem foram os autores que influenciaram sobre sua formação, senador? Olha, foram alguns, mas mais de todos foi Rui Barbosa. Porque eu sempre tinha... O Rui morreu em 23, eu nasci em 24. De modo que, quando eu comecei a ver as coisas, né, uma tia era muito ruísta, e sempre... Aquilo, a gente vai sendo impregnado, querendo, não querendo. E havia muito... O Rui um nome muito controvertido, e ele foi um homem mais mal falado, e eu sempre procurava saber, eu fui lendo e procurando, e cada vez quanto mais eu conhecia, mais eu admirava, eu encontrava alguém que tinha superado todos os caminhos, né? E de modo que foi a pessoa que mais me influiu e que me abriu perspectivas. Identificado com as ideias de Assis Brasil e Raul Pila, ambos gaúchos e defensores do parlamentarismo, Brossard aderiu ao Partido Libertador e por ele entrou na política do Rio Grande. Eu fui deputado em 3 legislaturas. Primeira vez eu fui eleito porque o meu partido, o Partido Libertador, quis me eleger. Eu não tinha eleitorado para ser. E também nunca tive jeito de pedir voto.
A eleição para deputado, que se deu em 1954, foi bom sob vários pontos, sob o ponto de vista profissional não foi, porque essa me prejudicou. É verdade que, como tudo, tem um aspecto positivo também, são as compensações. Claro. Paulo Brossard sempre teve a capacidade de reconhecer méritos intelectuais e admirar adversários políticos, como Alberto Pasqualini, ainda que este fosse trabalhista e profundamente ligado a Getúlio Vargas. Pasqualini foi uma figura realmente notável. Do ponto de vista intelectual, do ponto de vista cultural, era um homem de talento, realmente. E também de compostura pessoal, impecável. A limpeza de vida, tudo mais, etc. Agora, eu não gostava da ambiguidade dele. Ele era seduzido pelo getulismo. Por que o senhor se colocou contra o Getúlio? Só 37 não chega? O doutor Getúlio enganou Deus e todo mundo durante todo o tempo, né? Mas com o tiro ele parece que se redimiu diante do povo. Hein? Com o tiro. Ah, bom, isso aí. Aí já também não deixou de ser uma forma de enganar também. Uma comoção, etc., a circunstância, porque ele estava profundamente desprestigiado naquele momento, profundamente. Mas aquilo foi... não. E vamos dizer uma coisa também. Ele sempre foi autoritário, desde acadêmico, desde o regime do castidista aqui. Era ditadura científica, não é? Só que era mais ditadura que científica, né? Se eu não tivesse sido eleito, eu teria, digamos assim, feito uma outra vida profissional, muito mais compensadora. Mas com a eleição, por exemplo, eu já ficava inabilitado ou impedido de funcionar em questões contra o Estado, contra pessoas jurídicas, direito público, etc. O que isso limitava muito. E eu tinha começado exatamente discutindo e com êxito questões tributárias. E questões tributárias envolvendo sempre pessoas jurídicas de direito público. Mas isso aí, se representou este declínio sob o ponto de vista profissional, especialmente sob o aspecto remuneratório, me trouxe mil e outras vantagens e complementos. A vida partidária, a vida política, ela é muito cheia de perigos, ela é enganadora. E a pessoa, por mais que ceder, ela termina não se dando por inteiro. Ela quer se dar por inteiro, ela procura se dar. Ela pensa que se dá e muitas vezes se dá. Agora, eu parti do pressuposto que a pessoa não pode se dar. Tem de reservar determinadas áreas que são indevassáveis. E isso me ajudou muito. De a certo ponto, não posso ir além disso. No próximo bloco de histórias contadas, Paulo Brossard fala de política e comenta as circunstâncias que o levaram a fazer oposição ao regime militar instaurado em 1964.